Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Evandro e eu estou gravando essa revisão aqui sobre ângulos para a gente dar continuidade nos nossos estudos. Bom? Bom, então o que a gente precisa relembrar sobre ângulos? Primeira coisa, o ângulo reto mede 90 graus e o ângulo raso mede 180 graus. Então aqui está o desenho de um ângulo reto e aqui está o desenho do ângulo raso. Ah, professor, está tortinho. Não tem problema, tá? Desde que seja meia volta aqui, tá tudo certo. Ok? Então, ângulo reto 90 graus, ângulo raso 180. Tá? Segunda coisa, dois ângulos são complementares quando a soma entre eles é 90 graus. E dois ângulos são suplementares quando a soma entre eles é 180 graus. Então, complementar é 90, suplementar 180. Como assim? Olha esse exemplo aqui. Aqui eu tenho um ângulo de 62 graus e quero saber quanto que vale esse ângulo aqui. Tá? Então, eu sei que tudo é 90, ou seja, eles são complementares. Então, se tudo é 90 e esse aqui é 62, eu faço 90 menos 62, que dá 28, que é a resposta desse ângulo aqui que eu estou procurando. De cá, eu sei que esse aqui é 110. Quero saber quanto que vale esse ângulo aqui que eu estou marcando. Ora, eu sei que tudo é 180. Então, eu faço 180 menos 110 que eu já tenho. 180 menos 110, 70. Tá? Então, isso aqui é só para refrescar a memória de vocês. Terceira coisa, isso aqui a gente entra nos triângulos, tá, pessoal? Prestem bastante atenção daqui para frente, tá? Terceira coisa, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Lembra que eu ensinei isso para vocês? Pois bem, então vamos ver aqui esse primeiro exemplo, tá? Então, eu tenho esse triângulo aqui, um ângulo é 82, o outro ângulo é 37. E eu quero descobrir quanto que vale esse terceiro ângulo aqui. O que eu preciso saber? Eu preciso perguntar quanto é que eu já tenho. Então, eu vou fazer essa continha aqui, ó. 82 mais 37, para saber quanto é que eu já tenho aqui dentro desse triângulo. Somando os dois, 119. Aí, beleza. Somei, deu 119. E eu sei que se eu somar os três, tem que dar 180. Então, se já deu 119 e eu preciso chegar no 180, eu faço 180 menos 119 e descubro o valor desse ângulo aqui, que é 61. Tá? Aqui, segundo exemplo, para reforçar aqui para vocês. Tem esses três ângulos aqui de dentro. Esse aqui é 54 graus. Esse aqui, pessoal, é o ângulo de 90, né? Então, quando eu tenho esse quadradinho aqui, eu sei que é 90. E esse aqui é o que eu quero calcular. Então, de novo, preciso saber quanto é que eu já tenho lá dentro. Já tenho um de 54 e um de 90. Soma os dois, deu 144. Aí eu pergunto, bom, já tenho 144. Quanto é que me falta para 180? Aí eu faço 180 menos 144, 36, que é a resposta desse ângulo aqui. Tá? Então lembrem disso, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Tá? Ângulos internos, porque eu também tenho os ângulos externos. Tá? Como é que funcionam os ângulos externos? Os ângulos externos são aqui de fora. Tá? Então, se eu quero saber quanto mede esse ângulo externo aqui, eu vou somar esses dois aqui de dentro. Tá bom? Então, eu vou somar 75 com 35, deu 110. Então, essa resposta aqui, 110 aqui grifada, é a resposta desse ângulo aqui de fora. Tá? Prestem bastante atenção nesse segundo exemplo aqui. Aqui eu acho que mora a dúvida de muitos de vocês. Tenho um ângulo de 80, um de 37 e quero saber quanto é que mede esse ângulo aqui de fora. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, né? Bom, aqui no primeiro exemplo eu somei esses dois aqui de dentro. Mas quais que vão ser os ângulos que eu vou poder somar dentro desse triângulo aqui para dar o de fora? Eu nunca vou poder pegar o ângulo aqui vizinho, ó. Esse ângulo aqui, ele é vizinho desse externo, então eu não poderia pegar ele, né?
Então, veja só, esse 37 aqui, ele é vizinho desse aqui que eu quero descobrir. Então, esse 37 eu não posso pegar ele. O que eu vou precisar de saber? Vou precisar de descobrir esse ângulo aqui da ponta. Tá? Então, veja que esse exemplo aqui é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque eu teria que pegar esse 80 mais esse ângulo aqui da ponta para dar o de fora. Eu nunca posso pegar o vizinho para somar. Então, bom, eu já tenho esse de 80. Eu não tenho esse aqui da ponta. Então, eu preciso descobrir esse aqui da ponta primeiro. Tá? Então, vamos focar aqui no triângulo de dentro. Ó. Tem esse ângulo de 80, tem esse ângulo de 37, que junto dá 117. 117, se eu fizer 180 menos 117, eu calculo esse ângulo aqui da ponta, que é 63, né? Fazendo a continha 63. Então, eu usei esse ângulo aqui de 37 para calcular esse aqui da ponta, que é 63. Tá? Agora sim, eu vou poder somar esse 80 com 63 que eu calculei aqui, ó, para poder calcular isso aqui de fora. Por quê? Porque para calcular o ângulo externo aqui de fora, eu tenho sempre que somar 2 de dentro, desde que não seja o ângulo vizinho. Tá? Então, são os dois ângulos que sobram. Então, fazendo a continha aqui, 80 com 63, deu 143, que é o valor desse ângulo aqui de fora. Tá? Vou dar mais um exemplo para vocês que vai ficar bem claro o que eu estou falando. Olha só esse triângulo aqui. Esse triângulo tem os três ângulos aqui de dentro. Ó. Um de 85, um de 38. Vai acompanhando comigo, pessoal. Não olha para as continhas que está aí, não. Acompanha a minha fala aqui junto com o mouse. Tá? Esse de 85, esse de 38 e esse de 57. São os ângulos aqui de dentro. E eu tenho três ângulos aqui fora. Olha só, tenho esse e esse aqui. E eu quero calcular os três. Como é que eu faço? Bom, então, por exemplo, para calcular esses três aqui, para calcular esse ângulo aqui que eu estou passando o mouse, eu preciso pegar dois ângulos de dentro e somar. Quais é que eu vou pegar? Bom, eu sei que o vizinho eu não posso pegar. Esse 85 eu não posso pegar. Então, eu vou pegar o de 38 e o de 57. E vou somar. 38 com 57, 95. Descobri o ângulo que esse aqui de fora. Tá ok? Agora vamos passar para esse aqui embaixo. Para calcular o valor desse aqui de baixo, eu vou pegar 2 de dentro e somar. E não pode ser o vizinho. Quem é que sobra? O 85 e o 38. Somei, deu 123. Fiz a soma e deu 123. Tá? E esse último aqui, a mesma coisa. Eu vou precisar, para calcular esse valor aqui, eu preciso pegar os dois ângulos de dentro. O vizinho eu não posso pegar. Então, sobra o 85 e o 57. Somou, deu 142. Então, quais são as respostas? 95 para esse, 123 para esse daqui e 142 para esse aqui. Né? Então, eu calculei os três ângulos de fora. Bem, eu posso também fazer a prova. Vocês estão vendo que tem três continhas aqui de prova. Né? O que é isso, professor? É o seguinte, né? Para saber se esse valor aqui está certo, por exemplo, esse 95, será que está certo isso? O que eu posso pensar? Posso pensar que é o seguinte, ó, esses dois ângulos aqui, esse de 85 e esse outro aqui, não formam um ângulo de 180? Então, eu vou tirar a prova dessa maneira. Eu vou fazer o 180, que é tudo, e vou tirar o 85, ó. Vou fazer 180 menos 85. Se você fizer a continha no seu caderno, você vai ver que dá 95, que é a resposta que eu obtive. Tá? Aqui embaixo, aqui, ó, tudo aqui, ó, passando para a prova de baixo. Tudo não é 180? Legal, eu descobri que esse ângulo aqui vale 123. Será que isso está certo? Como que eu faço a prova? Eu faço a prova fazendo tudo, que é 180, menos 57, que é o que já está aqui dentro. Então, 180 menos 57, se eu fizer a continha, dá o 123, batendo com o resultado que eu encontrei. E a mesma coisa aqui nesse ângulo aqui de cima. Tá? Bom, será que a resposta é 142 mesmo? Vamos fazer a prova. Eu sei que o de dentro é 38. E tudo aqui tem que dar 180.
Então, eu vou fazer 180 menos 38, faço a continha e bate no 142. Ok? Então, pessoal, esse slide aqui, esse exercício, se eu falei rápido demais, pausa o vídeo, vê de novo, tá? Tá muito bem explicadinho. Assiste umas 2, 3 vezes que tá bem explicadinho aqui, até vocês entenderem. Ok? Espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês, porque muitos de vocês estavam com dúvidas aqui. Como é que eu mexo nesses triângulos externos aqui de fora, tá? Então, qual que é a regrinha? Só pra gente fechar esse assunto. A regrinha é, para calcular o externo de fora, eu vou pegar 2 ângulos de dentro, desde que não seja o vizinho, ok? Pensa nisso, lembra disso que vai ficar fácil para vocês resolverem. Pega 2 de dentro, desde que não seja o vizinho, tá? Com isso, não tem erro, tá? Próxima coisa. O que a gente precisa lembrar do ano passado? Os ângulos opostos pelo vértice. Isso aqui eu ensinei para vocês enquanto as aulas ainda estavam presenciais, tá? Então, ângulos opostos pelo vértice, OPV, tá? Abreviação. Então, o vértice é esse miolinho aqui de dentro, aqui, ó, tá? Então, veja só. Eu tenho esse ângulo de 135 e eu quero saber a medida dos outros 3, tá? Então, veja que eu tenho 2 pares de ângulos, ó, os ângulos azuis, tá? E os ângulos vermelhos, tá? Então, quando eles são opostos, assim, o que é oposto? É um de frente ao outro, tá? Então, quando ele está um de frente ao outro, quando ele está oposto, eles são iguais, tá? Então, se esse aqui mede 135, esse aqui também vai medir, tá? Porque ele é oposto um do outro. Bem, então esse aqui eu descobri. E esses outros 2 aqui? Como é que eu faço para descobrir a medida desses outros 2? Como é que eu faço? Bem, vamos focar nessa parte de cá, ó. Nesses 2 aqui. O azul e o vermelho. Só nessa parte de cá. Eu sei que os 2 juntos medem 180. E eu sei que esse aqui é 135. Então, eu faço 180 menos 135, dá 45. Então, se eu descobrir que esse aqui é 45, logo de cá é 45 também. Ok? Relembrando aí a matéria do ano passado que a gente vai usar agora daqui para frente. Para a gente fechar nossa aula, um exercício para a gente. Então, essa é a parte mais importante da aula. Agora a gente vai resumir tudo que a gente falou até agora, resolvendo esse exercício aqui. Ok? Então, vamos acompanhando comigo. Não foca nessas contas, eu vou explicar essas continhas uma por uma, mas é importante que vocês me acompanhem no meu raciocínio, tá? Eu vou falar devagar, pausado, e vão tentando me acompanhar no meu raciocínio e de acordo com que eu vou passando o mouse aqui na figura, tá? Então, primeira coisa, quantos triângulos você enxerga nessa figura aqui? Quem falou 3, acertou, tá? Porque eu tenho esse triângulo aqui, esse triângulo aqui e o triângulo grandão de fora, tá? 3 triângulos, 2 de dentro e o grandão de fora, ok? Quais são as informações que eu tenho desse exercício? O que eu sei desse exercício? Eu sei que esse ângulo aqui é 60 graus, eu sei que esse ângulo aqui pequeno aqui, ó, mede 20 graus, e eu sei também, a terceira coisa que eu sei é que esse ângulo, né, de fora aqui mede 90, tá? Então aqui mede 90, né, do triângulo grandão, mede 90 e do triângulo pequeno aqui de dentro mede 20, tá? O que eu quero descobrir com esse exercício então? A medida desses ângulos aqui, ó, do ângulo 1, do ângulo 2, do ângulo 3 e do ângulo 4. Vixe, meu Deus do céu, esse professor ficou louco. Deu 2 ângulos e está pedindo 4. Pessoal, tranquilo de fazer, ó. Espero que vocês acompanhem comigo e aprendam como é que faz. Vocês vão ver que não é difícil e que agora a gente vai usar tudo que a gente aprendeu, tá? Esse ângulo 1, como é que a gente calcula esse ângulo 1? Vamos começar por ele. Bom, tudo que não é 90, tudo não é 90, né? Esses 2 juntos aqui é 90. Se eu já tenho 20 aqui no cantinho, quanto é que me falta aqui para 90? Eu faço 90 menos 20, dá 70. Então, esse ângulo 1 aqui mede 70 graus. Ok? Então, resolvemos o ângulo 1. Vamos passar para esse ângulo 2 aqui, ó.
tá? Então acompanha comigo. Como é que eu resolvo esse ângulo 2? Agora, foca só nesse triângulo aqui, ó, esquece o resto. Foca só nesse triângulo aqui. Eu tenho um ângulo de 60, eu tenho um ângulo de 70, que eu acabei de descobrir, e eu tenho esse ângulo que eu quero descobrir. Como é que eu faço? Bom, 60 com 70, vou fazer a continha aqui. Somei, deu 130. Então, dentro desse triângulo aqui, eu já tenho 130. Então, para calcular esse ângulo 2, eu vou perguntar, bom, já tenho 130, quanto é que falta para 180, né? Porque eu estou focando só nesse triângulo aqui. Então, eu vou fazer 180 menos 130, fiz a continha, deu 50 graus. Então, eu acabei de descobrir a medida desse ângulo aqui, que é 50 graus, tá? Então, passemos para o ângulo 3. Como é que eu descubro essa medida do ângulo 3? Eu tenho duas formas, pessoal, duas formas. A primeira é pensar esse ângulo 3 aqui como o ângulo externo desse primeiro triângulo aqui, ó, tá? Então, veja que esse triângulo aqui já descobri tudo. Esse é 60, esse é 70 e esse é 50. Já está tudo, todos eles já estão descobertos. Se esse ângulo 3 é um ângulo externo desse triângulo, eu posso somar dois ângulos aqui dentro para dar o 3. Quem é que eu pego? O vizinho eu sei que eu não posso pegar. Então, eu vou pegar esse ângulo 1, que é 70, mais 60. Somei os dois, deu aqui o ângulo externo, tá? Então, deu 130, tá? 130. Ou, então, eu poderia pensar da seguinte forma. Segunda maneira, tá? O exercício já está respondido, o ângulo 3 já está respondido, mas eu tenho uma segunda maneira de pensar. Eu poderia pensar o ângulo 3 não como um ângulo externo, mas juntando com o ângulo 2 aqui, ó, o 2 com o ângulo 3 forma um ângulo de 180. Vocês estão vendo? Aqui um ângulo raso, aqui, ó, somou os dois, deu 180. E eu sei que o ângulo 2 é 50. Então, se eu já tenho 50, quanto é que falta para 180? Posso fazer 180 menos 50, 130, tá? Batendo com a resposta que eu já tinha encontrado, pensando o ângulo 3 como um ângulo externo. Ok? Então, duas maneiras diferentes de pensar. Ah, professor, fiz uma só. Legal, tá ok. Ah, professor, fiz do outro jeito. Ok, também. Qualquer um dos dois jeitos resolve o exercício, tá? Ou um ou outro. E por último, o ângulo 4, tá? Repara que esse ângulo 4, eu posso pensar ele de duas maneiras diferentes também. Por quê? Porque esse ângulo 4, ele é um ângulo desse triângulo de dentro aqui, né? Ele é um ângulo desse triângulo de dentro, como ele também é um ângulo do meu triângulo de fora, tá? Então, eu posso pensar de duas maneiras aqui. Ou eu penso no ângulo de dentro, ou eu penso no ângulo de fora. No triângulo de dentro ou no triângulo de fora, tá? Se a gente pensar no triângulo de fora, no triângulo grandão, como é que faz para achar esse triângulo desse ângulo 4? Bem, tenho 90 aqui, tá? Frisa aqui que eu estou mexendo no triângulo de fora. Então, aqui eu tenho 90 e aqui eu tenho 60. Juntou os dois, 150. Bom, se eu somar os três, tem que dar 180. Então, eu vou ver 180 menos 150, 30. Tá? 150 que é o que eu já tinha. 90 com 60, 150. Quanto falta para 180? 30. Isso pensando no triângulo de fora. Agora eu posso pensar no triângulo de dentro. No triângulo de dentro, eu tenho esse ângulo de 20. Eu tenho esse ângulo de 3, que é 130, que eu já descobri. E eu vou ver quanto é que eu já tenho no total. 20 com 130, 150. E da mesma maneira, quanto falta para 180? Falta 30. Tá? Então, qualquer uma das duas formas, pensando no triângulo de fora ou no triângulo de dentro, resolve o exercício. Ok, pessoal? Bom, então esse vídeo já ficou longo demais. Eu vou encerrar por aqui. Revejam esse vídeo para vocês fazerem os exercícios, tá? Tudo que a gente revisou, tudo que a gente aprendeu. E todas as dúvidas que vocês tiverem, me escrevam que eu ajudo vocês, tá?
Lembrando que eu vou sempre responder vocês nas segundas-feiras, tá? Que é o plantão das aulas de DG, tá ok? Um abraço a todos e bom estudo!